pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu Story Vlog. Eu tenho atividade de inglês, só que da Wizard, que é o curso que eu faço, né, o curso de inglês. Inclusive eu tenho que fazer agora porque daqui a pouco eu já vou pro curso, então é pra hoje. Eu tenho também atividade de matemática, atividade de história, de biologia. Tenho interpremate, projeto e redação, fazer o cronograma de provas, atividade de literatura, atividade de projeto de vida. Então, assim, é muita coisa. Gente, pra quem acompanha sabe que eu postei nos stories que eu ganhei uma lousa. Eu tava querendo muito, vai me ajudar bastante nos meus estudos. As fórmulas de física, de cinemática, que eu já coloquei aqui. Aqui, ó. A gente introduziu essa parte de demografia hoje e já tem atividade. Essa é bem daqui. A cada ano vai diminuindo. Então a configuração é explicada pela ampliação do êxodo campesino. Não sei nem o que é isso, não sei o que é campesino, mas acho que é de campo, né? Tipo, êxodo rural. As pessoas estão saindo do campo pra ir pra cidade. É por isso que tá causando a diminuição? Não. Aumento da taxa de fecundidade, filhos por mulher. Mas isso não justifica a diminuição da população. Então, não. Redução do crescimento vegetativo. Boa, gostei dessa questão, dessa resposta. Retrocesso do controle de natalidade. Do controle, estagnação da entrada de imigrantes. Na minha cabeça é a letra C. Porque a redução do crescimento vegetativo tá ocorrendo ali, ó. Um deslizamento. Acho que tá decaindo, um declínio. Então vai diminuir. Deixa eu falar pra vocês. O tema da minha redação é a persistência das várias formas de violência contra a mulher. Ih, quer saber de distância? A 14,5 quilômetros. Eu vou pensar no repertório. 1, 2. Hoje é quarta-feira. Hi, my friend. Now we will talk about your future, especially your career. Hoje é sexta, finalmente, gente. Que era sobre, se eu não me engano, era sobre marginalização da infância, alguma coisa assim. E eu citei como repertório o filme Rio. O Fernando, que ele é um menininho, que ele faz ali o trabalho infantil e prática. Esse trabalho infantil ele não tem família, os pais dele provavelmente morreram. Então eu citei essa parte, então eu coloquei assim, no filme Rio, observa-se que em determinado momento, porque não retrata sobre a vida desse garoto, mas aparece em um determinado momento, por isso que eu coloquei dessa forma. Ela foi uma das minhas primeiras redações, foi essa da semana 2, ó. E eu já tô na semana 7, então já evoluí ali algumas coisas. Agora eu vou resolver essa atividade de matemática, que é de números romanos. Agora, pra ver se eu realmente entendi o conteúdo de enzimas, eu vou responder essas 13 questõezinhas aqui, bora exercitar. As vitaminas são substâncias orgânicas de natureza química variável que regulam o metabolismo. A altura... Gente, eu tenho um resumo que eu fiz só de vitaminas, de todas as vitaminas. Então, eu vou pegar ali, porque fica mais fácil, né? Tá aqui no caderno. Palavras-chave, tipo assim, a falta de tal vitamina causa o quê? Qual o problema, assim, né? E aí, por exemplo, falta de vitamina C, que geralmente a vitamina C é encontrada em frutas cítricas. E a falta dela causa o quê? Escorbuto, que o escorbuto lembra muito daquela era das grandes navegações, onde as pessoas, por elas passarem muito tempo sem consumir esse tipo de alimento, frutas cítricas, por exemplo, ficavam muito tempo em alto mar, então elas acabavam adquirindo escorbuto, que é basicamente quando tem a ausência de colágeno, né? E aí a sua pele começa a, digamos assim, cair e altera muito aqui a sua boca, porque fica descamando, começa a ficar sangrando e conforme o tempo ia passando, ia começando a feder muito. Então as pessoas eram literalmente jogadas em alto mar devido ao fedor insuportável. Vitamina A causa cegueira noturna. Então, tipo assim, tem uns macetinhos pra você lembrar, tipo, cegueira noturna. Tipo assim, termina com A, lembra a vitamina A? Vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em lipídios, e hidrossolúveis, solúveis em água. Lipossolúveis são a ADEC, né, que é a vitamina A, D, E e K. As hidrossolúveis são CB, vitamina C e B. E o excesso de vitamina é chamado de hipervitaminose. E a ausência é avitaminose. Gente, é difícil escolher qual a parte da biologia que eu gosto mais, porque eu gosto muito da parte de bioquímica, que é a parte que eu tô estudando agora, bioquímica, no caso, que estuda ali o funcionamento do organismo como um todo, as reações metabólicas, os compostos orgânicos, inorgânicos e tudo isso. Mas eu também gosto muito da parte de citologia. Citologia também eu gosto bastante de estudar sobre células, deixa eu ver outra coisa, doença.
muito top também. Parasitologia, verminose, teníase, cisticercose, ascaridíase, ancilostomiase, tipo, é muito bom. Incrível saber sobre cada doença e, mais importante, conhecimento é poder. Então, se a gente tiver conhecimento, a gente previne as doenças. Pelo que eu vejo, essa parte da biologia é um terror dos estudantes, que é a genética. Genética, eu cheguei a estudar um pouco só, mas não tudo. Mas muita gente fala mal da genética, porque fala que é muito difícil. É uma área da biologia, assim, muito complexa. Genética, que tem lá a lei de Mendel, que tem aquele azinho, azão. Eu acho muito legal fazer aquele cruzamento pra descobrir a probabilidade. Tipo, qual a probabilidade de ser albino, ou ser recessivo, ou dominante, enfim. Eu acho legal, só que não é uma área, assim, que eu falei, uau. Né? Acho que genética é realmente um pouco mais complexa. Fisiologia humana. Nó. Tipo, saber anatomia, os 206 ossos do corpo humano. Saber tudo isso, gente. Botânica também, eu gosto de saber de botânica, só que eu acho que eu gosto mais de aprender sobre os seres humanos em si do que sobre plantas, assim, botânica em si. As vitaminas, elas não desempenham função energética. Então, se caso na minha prova estiver falando bem assim, sobre as vitaminas, assinale a alternativa correta, desempenho função energética. Pá, já descarto, porque elas são reguladoras e não energéticas. Então, já era. E nem estrutural, olha, boa, e nem estrutural. Então elas não são energéticas e nem estruturais, elas são reguladoras. Então se tiver essas duas afirmativas, que elas são estruturais ou elas são energéticas, eu já descarto. As doses necessárias de vitamina são obtidas pelos animais exclusivamente pela dieta, pois não se sintetizam naturalmente, diferentemente das plantas e bactérias. Então as plantas e as bactérias, elas conseguem sintetizar vitaminas, mas nós precisamos consumir alimentos que contenham essas vitaminas para poder ter no nosso corpo, porque a gente não consegue fazer isso naturalmente. Uou! Gente, olha só essas imagens, que coisa mais linda. Tipo, linda que eu falo é de, tipo, de ilustrar, né? Porque, ó, vitamina B12, ilustra aqui um pouco. Ó, vitamina C, essa é o escorbuto que eu tava falando pra vocês. Ó, até os dentes, eles caem. Pessoal, eu simplesmente acertei tudo. Eram 12 questões, como eu falei pra vocês, e eu acertei as 12. Ou seja, eu gabaritei vitaminas. Então, assim, ó, vitaminas tá bem consolidado. Gente, eu amei. Olha só, tudo certinho. Não tem uma satisfação melhor do que você olhar, tipo, pro seu resultado, ó, 12 de 12. Você estudar, entender e acertar tudo. Amei, espero em nome de Jesus que isso vai se concretizar na prova. Para fechar com chave de ouro, o último capítulo que eu vou estudar para a prova é ácidos nucleicos, que é RNA e DNA. Então bora lá. E depois eu já vou estudar história, que é sobre Idade Média. Então a gente vai embarcar nesse mundo da Idade Média que eu amo muito. Mas antes, bora terminar. Sobre essas bases, é correto afirmar que, gente, tem um macetinho que eu aprendi com o professor Samuel Cunha, que é muito bom. Pra gente saber, né, das bases nitrogenadas do DNA e do RNA. Do DNA, que é o mais comum, é o ATCG. ATCG. Gente, é muito bom. ATCG, essa é a ordem. Tipo, A, que é a adenina, liga com a timina. Citosina liga com a guanina.